go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Já tivemos um clássico finalizado no Rio de Janeiro com vitória do Botafogo sobre o Fluminense. E o nosso Leonardo Gaciba só está trabalhando até essa hora, esperando para participar do Sport Center por causa de um lance que causou enorme alegria dos botafoguenses, tristeza para os tricolores e trabalho para você, Leonardo Gaciba. O pessoal do Fluminense tem razão em reclamar do gol do Cuesta. Boa noite, seja bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, amigo, é um prazer. Boa noite, amigos, né? Boa noite especial a Mari. Prazer falar com vocês muito grande. Eu enxergo uma jogada como uma jogada de uma disputa dentro da área, para mim, normal. Eu acho que só no Brasil para a gente questionar esse tipo de jogada, né? Ficar tentando achar aquele pequeno detalhe. Nós vamos ver nas imagens que há um cruzamento para dentro da área e o Nino não sobe, ele simplesmente fica no chão. E o Cuesta ataca a bola, Ele vai na bola e, óbvio, tem um jogador parado, vai ter um contato. Eu gosto de fazer um exercício, Plihal, né, para a gente fazer uma inversão nessa jogada. Por exemplo, se o Cuesta fosse, né, um zagueiro e o Nino fosse um atacante, nós marcaríamos uma penalidade? Seria uma infração para pênalti? Para nós marcarmos um pênalti na jogada? Não. Para mim isso é uma disputa por espaço. A gente está muito acostumado de ver esses lances muito em futebol europeu e achar bacana de deixar seguir. E aqui no Brasil a gente polemiza demais esse tipo de jogada. Para mim uma jogada normal. Foi uma jogada difícil, demorou para ser checado, porque primeiro, o que você tem que fazer? Ver se houve falta ou não do Cuesta. Você tem que ver onde é que a bola bateu, se ela bateu no braço dele ou bateu no ombro. Depois a gente vê que a bola bateu em cima do ombro do Cuesta. E depois disso você tem que ver um possível impedimento do Cuesta, que fez um dos primeiros gols sentados da história do futebol, né? Que ele está atrás da linha da bola. O Cuesta está atrás da linha da bola. Além disso, o Caleri regressa, né, em relação a, desculpa, o Cano regressa em relação à linha de impedimento e a gente vai ver que o Cano lá, tá lá, ó, em cima da linha do gol, ó. Em cima da linha do gol, Cano e goleiro, dois defensores, o que dá condição, para mim, um gol completamente normal, uma disputa normal por espaço. E eu acredito que a reclamação do Diniz não tenha sido nem tanto pelo gol, mas foi pela questão da confusão que aconteceu na hora da substituição, onde ele queria colocar um jogador e acabou havendo uma substituição equivocada, né? Não era a substituição que ele queria fazer e isso que realmente deixou o Diniz um pouco mais preocupado e aí ele acabou sendo expulso, né, ao término. A gente está vendo as imagens aí também. Ele vai, faz uma reclamação para o Braulio, continua falando alguma coisa, recebe o cartão amarelo e aí o Braulio acaba expulsando o treinador, que ainda regressa, né, e fala mais algumas palavras. Óbvio, isso tudo vai para a súmula. Esse relato a gente vai saber na súmula do jogo, né, o que foi que aconteceu, né. O Braulio dá até as costas para o Diniz e eu acho que nem tem que fazer isso aí mesmo. É questão de simplesmente é isso, apresentar o cartão amarelo, o treinador continua reclamando, amarelo e vermelho. Essa é uma questão que para mim não existe nem polêmica nisso. O treinador sabe disso. Sabe que ir lá no meio para fazer esse tipo de contestação vai sofrer esse tipo de punição e aí, né, vai desfalcar o Fluminense, porque a gente sabe, a regra mudou, comissão técnica é igual ao jogador, tomou vermelho, cumpre automática, né, Pirral? Sem dúvida. A gente viu ali na imagem e talvez vá ter a oportunidade de ver mais uma vez, que o Luiz Castro, olha ali, primeiro vai cumprimentá-lo, depois percebe que o Diniz vai retornar ali ao contato do Braulio, tenta impedir, mas não é muito feliz na tentativa. Foi lá o Diniz falar mais algumas coisas que certamente entrarão na súmula do Braulio. O Braulio dá uma irritada mesmo em todo mundo que está participando do jogo de vez em quando. Nesse caso, de vez em quando sempre. De vez em quando sempre. De vez em quando sempre. Mas, Zé, em relação à substituição errada, a reclamação podia fazer algum sentido.
ao gol anular um gol como Gente, esse. cobrava pros A gente ainda não acréscimos tem, também. desculpa, Fone Esporte, a melhor imagem do lance. Receberemos daqui a algumas horas na nossa programação. Mais à frente, o nosso Fone Esporte vai poder ter uma ideia melhor. Mas a gente já acompanhou em outros ângulos. Não é gol para anular, né? Não é gol para anular, é para questionar o erro do Fábio, né? Porque ele perde o lance ali, ó, ele sai errado, aí no meio da disputa, talvez se ele tivesse socado a bola do jeito que ele saiu ali, não tivesse essa disputa, né? E aí a falta não teria acontecido, ou o gol não teria acontecido, né? Eu acho que, em momento algum, para mim foi um lance normal, o jogador do Fluminense não disputa a bola. Ele fica parado, né? Eu acho que não sei nem se é o Nino ou se é o Martinelli. A impressão que dá, acho que é o Martinelli também. Eles ficam parados, não disputam o lance e depois o Cuesta faz o gol. Não, lance O normal. pessoal do Diniz está me falando aqui, viu, Gaciba? É que a reclamação principal do Diniz foi em relação ao tempo de acréscimo. É isso. É que só no VAR o jogo ficou paralisado 5 minutos, não era uma checagem simples. E ele deu apenas 7 minutos de acréscimo. Apenas mesmo, né? Porque, por exemplo, no outro jogo que a gente agora há pouquinho comentou, o Voaden deu 12. E aconteceu menos coisa do que nesse segundo tempo de Botafogo e Fluminense. A última vez que ele deu um acréscimo longo do jogo do Botafogo, ele passou 2 meses sem apitar. Copa do Brasil, né? A classificação do Botafogo lá no Nordeste. Ele acabou dando um tempo a mais de acréscimo, né? E eu acho que isso aí acabou pesando, né? Mas é um preço que vão pagar, gente. É um preço que vão pagar. Resolveram agora que vão fazer, né, o único campeonato do mundo que resolveu que foi legal na Copa do Mundo da 10, 15, 12, e aí vão cobrar o critério. Aí os treinadores vão, com razão, cobrar o critério. Porque a comissão de arbitragem vem em público e diz, vamos dar acréscimos, né, violentos, gigantescos em todos os jogos. E aí, quando não acontece, né, ele acaba sendo cobrado por isso. Né? E a questão da substituição, gente, tem uma coisinha muito simples. Eu sei que o mundo evoluiu, está tudo muito moderno, muito na boa, mas para evitar esse tipo de confusão e não ficar com essa divisão de culpa na substituição, existe uma coisinha chamada, lembra, Zé? Uma coisinha assim, ó, papeleta. É um papelzinho desse tamanho aqui, que o treinador ou o auxiliar técnico escreve o número de quem sai e o número de quem entra, e assina com a responsabilidade. O árbitro de reserva vai olhar o número e vai levantar a plaquinha. Se o cara disser, não, mas não era esse que eu queria tirar outro, meu amigo, está aqui escrito, assinado por você. Você está pedindo para sair esse. Papeleta, é uma inovação que estão tendo aí agora. Tecnologia é legal, mas de vez em quando é bom ser meio raiz, para evitar esse tipo de confusão, né? Verdade. A gente já tem aqui a parte da súmula do Braulio, referente à expulsão do Diniz, segundo o cartão amarelo, motivo 2 pontos. Outro motivo, detalhar no campo de expulsões. Após ter sido advertido com cartão amarelo, persistir em protestar de maneira assintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo repetidamente as seguintes palavras aos gritos e de maneira descontrolada. Abre aspas. Tu não pode apitar jogo do Fluminense. A gente sempre perde contigo. Tu sempre prejudica a gente. Tu não tem critério. Contra o Flamengo na terça deram 11 minutos. A coisa ali do critério citada agora pelo Gaciba. Após ter sido expulso, o mesmo continuou protestando aos gritos e de maneira descontrolada as palavras citadas acima, após deixou as imediações do campo de jogo. Mais alguma observação, Gaciba, que volta daqui a pouquinho para falar do pênalti marcado para o Atlético Mineiro em Curitiba, que deu a vitória do Galo sobre o Coxa. Mais alguma coisa sobre o jogo entre Botafogo e Fluminense, Gaciba? Não, acho que foi um jogo legal. Eu acabei olhando o jogo, também olhei o jogo de São Paulo e Vasco. É só fazer uma observaçãozinha. Gente, não dá para fazer um campeonato brasileiro com 17 árbitros. Acho que vocês já se tocaram disso. Não tem condições. Né? Essa rodada entrou Leandro Voaden, Luiz Flávio de Oliveira, árbitros que estavam esquecidos pela idade avançada e acabaram percebendo o seu equívoco na 7ª rodada, que não pode fazer um campeonato sem a experiência desses árbitros, e a gente vai ver o porquê quando a gente for falar a respeito de Curitiba e Atlético Mineiro. Obrigado, Gaciba. Daqui a pouquinho, portanto, o Gaciba volta para falar a respeito da arbitragem nesse jogo do Couto Pereira. Gaciba que é o nosso Clark Kent, né? Quando ele coloca o óculos, aí ele tem um charme aí. Ai, olha lá.
Tiraram até o rosto do derrubaram. Guga Silva daqui pra gente. Até derrubaram o Super-Homem. Caiu, tirou a capa e despencou. Quem não despencou foi o Botafogo, né? Depois de 2 derrotas, uma no Campeonato Brasileiro pro Goiás e a derrota pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? De virada, abriu 2-0 na Arena da Baixada e acabou cedendo o resultado, cedendo a virada. Hoje consegue uma vitória importante num jogo que não foi grande coisa, né? Hein, Mário? Não foi grande coisa. Pouquíssima criação, né, dos dois times. O Fluminense principalmente termina o jogo sem dar sequer um chute no alvo, assim, realmente muito abaixo do que tem apresentado. Para mim, hoje o Botafogo é o time que melhor se adapta à situação de jogo, se adapta ao time adversário com um repertório de variações táticas. A gente acostumou a ver o Botafogo nessa sequência incrível, né, dessas 15 partidas até então de invencibilidade, muito direto nos contra-ataques, muito forte, né, nessa arrancada quando não tem a bola. Se acostumou com o Botafogo dando a posse para o adversário justamente para aproveitar os lados do campo também com os jogadores. E aí, de repente, o Botafogo começa a se adaptar numa situação em que o time adversário, no caso do Corinthians, é o primeiro jogo que termina com uma posse maior do que o adversário, até então era sempre menor. E aí, contra o Fluminense também entende uma maneira de marcação, entende uma maneira de conseguir fechar uma linha de passe que mal conseguiu avançar do meio de campo, Fluminense com alguns desfalques. E aí é impressionante realmente para mim a maneira como o Castro consegue trabalhar com o elenco, mudando peças, mudando esquemas e mesmo assim conseguindo incomodar e sair de campo com resultado. Por falar do Luiz Castro, ele já concedeu a entrevista coletiva pós-jogo, pós-vitória sobre o Fluminense, e a gente vai agora ver o que ele falou de mais importante aos repórteres lá no Rio de Janeiro. Vou te pedir uma análise da partida, porque, de alguma maneira, os clássicos e, às vezes, a forma como se vence os clássicos acaba inserindo, de alguma maneira, o clube, os jogadores, o treinador, todos na memória do futebol, né? E hoje foi uma partida que, ao meu ver, o Botafogo já fez, nesse mais de um ano, sob o seu comando, boas partidas, grandes partidas, mas hoje, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do jogo, do domínio, do controle, foi uma grande partida para o Botafogo. Então eu queria uma análise da preparação para essa partida e o que o senhor viu do jogo de hoje. Muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras e dizer que nós tornamos mais acessível o que é extremamente complexo. Porque jogar contra o Fluminense do Diniz é uma obra forte que nós temos de desenvolver e construir ao longo do jogo. Porque o Fluminense tem a cara do Diniz, um grande treinador, e tem revelado ao longo de toda esta estadia do Diniz no Fluminense uma eficácia muito grande em termos daquilo que é o jogar e os resultados conseguidos. Há pouco tempo, penso que ganhou 6, não foi? Na Libertadores. Mas hoje os meus jogadores foram extremamente competentes, foram jogadores que, como é normal deles, e não é só quando ganham, é como é normal nos jogadores do Botafogo, entregaram-se por completo à causa, entregaram-se por completo ao jogo. Aquilo que estava delineado estrategicamente para o jogo cumpriram muito bem. Conseguimos fazer exatamente no momento defensivo aquilo que nós planeámos e nunca nos desequilibrarmos, apesar de pressionarmos muito alto, nunca nos desequilibrarmos ao longo do jogo. Mantivemos sempre um equilíbrio muito, muito bom defensivo, que nos permitiu ganhar bolas altas e bolas na zona intermédia. Nunca baixámos o nosso bloco e quando o fizemos com rigor. Os clássicos, os clássicos ficam sempre na história dos clubes, mas
Aquilo que menos me interessa falar, primeiro, é de algo que nos possa elevar de tal forma e que nos tire os pés do chão. Isso eu não vou falar nunca. Eu acho que a maratona é tão grande, as dificuldades são tão grandes, e nós vimos de dois jogos de grande dificuldade em que perdemos, e hoje encontramos mais um de grande dificuldade que ganhámos, e vamos encontrar outro na quinta-feira de grande dificuldade no Peru. Depois chegamos um dia antes do jogo com a América é que chegamos, porque não vamos viajar em voo fretado, e isso é muito complicado para nós. Portanto, tudo isso nos cria um monte de dificuldades que nós temos de ultrapassar com a inteligência dos jogadores, com o caráter dos jogadores e com o espírito de família que nos caracteriza. Mister, boa noite. No intervalo, o Rafael estava jogando bem no primeiro tempo. Isso foi substituído. Como? Não entendi, desculpe. O Rafael foi substituído no intervalo. Só para foi uma questão física, lesão ou tática mesmo? Sim, por lesão. Boa noite, Luiz. Parabéns, né, pela vitória, pela liderança. Eu queria saber, eu peguei o finalzinho da resposta dele, quando você falou na alternância do bloco médio para um bloco alto. Mas no primeiro tempo, essa alternância aconteceu. No segundo, você voltou pressionando bastante. E eu acho que isso foi fundamental. Quero saber se isso faz parte da sua estratégia. Foi uma leitura naquele momento ali que você entendeu que deveria subir. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado. Nós abordámos o jogo desde os... Nós sabíamos que tínhamos de ser muito rigorosos naquilo que era a abordagem ao jogo do lado estratégico do jogo. E sabíamos que a dinâmica que os 11 jogadores iriam colocar em campo em termos defensivos, nenhum podia falhar nessa estratégia. Se um falhasse, nós não íamos ter sucesso. Porque se um falhasse, a ligação ia ser encontrada pelo Fluminense e saía para a frente, e a partir do momento que saía para a frente, saía de frente para o jogo, e nós a correr para trás e o Fluminense a correr para a frente. E o mais difícil das equipas é correrem para trás. Para a frente é o mais fácil, para trás é o mais difícil, porque estamos a correr para a nossa baliza, o adversário tem a nossa baliza debaixo do olho e a coordenação perde-se. Portanto, tínhamos que logo no primeiro momento ser muito eficazes. O Fluminense encontrando esse caminho para a nossa baliza, tínhamos que recolher rapidamente e montar aquilo que estava pré-definido, tapando fundamentalmente o corredor central e o corredor onde estivesse bola, libertando o corredor do lado contrário. Falar é para mim fácil, executar os meus jogadores é extremamente difícil, extremamente complexo, enaltece muito os jogadores que estiveram hoje a trabalhar e os outros que o apoiaram e todo o elenco. E como falo do apoio daqueles que estiveram de fora, aproveito para falar da torcida. Uma torcida que está muito colada à equipa, que está muito com a equipa, que mesmo nos momentos mais difíceis puxa a equipa para cima, passamos ali quando passamos uma outra fase mais complexa, não deixa de nos apoiar, e isso tem sido fundamental para nós. Percebermos que os jogadores mesmo perceberem que mesmo falhando aqui individualmente, aqui e ali, têm o apoio do treinador e têm o apoio da torcida e todos quantos o envolvem. Isso é fundamental para nós, os jogadores sentirem que podem falhar, quando arriscam que podem falhar, que são apoiados, acho que é decisivo para o bom campeonato que nós estamos a fazer. É situação muito boa do Botafogo, lógico, líder do campeonato, não poderia ser de outra maneira.